Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. E em meio à indolência macunaímica e da alegria com hora marcada, a gente se lembra de que existem trios que nos faziam dar risada e outros que nos fazem passar muita raiva. Hoje, 17 de fevereiro de 2026, é o Dia Mundial do Gato, o Dia dos Atos Espontâneos de Bondade, o Dia Mundial da Espiritualidade Humana. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro subindo, bolsa e Bitcoin descendo, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. A revista Oeste informa que um colaborador do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, cedido à Receita Federal no Rio de Janeiro, é suspeito de ter acessado de forma irregular os sistemas que armazenam informações fiscais dos meliantes togados do Sindicato do Crime Organizado e dos familiares deles. A apuração interna do fisco aponta indícios de que parte desses dados sigilosos possa ter sido repassada a terceiros. A investigação resultou em uma operação da Polícia Federal hoje. Por ordem do satânico psicopata golpista, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e determinadas a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático de 4 servidores que foram afastados das funções e que estão sujeitos a recolhimento domiciliar noturno. O Space Liberdade publicou um vídeo do deputado federal Sanderson convocando para manifestação no dia 1º de março para fazer com que o vigarista descondenado artificialmente que vaga pelos corredores do Planalto pague pelos crimes eleitorais que ele comete. Meus amigos, Lula parece não estar nem um pouco preocupado com a hipótese, com a possibilidade de ficar inelegível. Na verdade, ele tem certeza da impunidade. Já foi assim lá na Lava Jato, foi condenado por corrupção e foi salvo pelo sistema. Agora, conta com absoluta covardia do PGR, tem um TSE submisso, que dá interpretações distintas para situações idênticas, um verdadeiro descalabro isso que nós assistimos no Carnaval do Rio de Janeiro. Esse sujeito, na verdade, é um câncer que está aí consumindo as instituições brasileiras, é um homem corrompido que a todo momento tenta corromper aqueles que estão em sua volta. Ou alguém acha que é coincidência a volta dos escândalos de corrupção, justamente nesses últimos 3 anos, 4 anos do governo Lula? Foi Lula voltar a cena do crime e os escândalos de corrupção e os esquemas de corrupção voltaram. Temos a obrigação de agir com organização e união, eu tenho falado sempre isso, para, de forma certeira, aplicarmos o remédio contra esse câncer desgraçado e evitar a morte definitiva da nação brasileira. Por isso, vamos, inclusive, no dia 1º de março agora, todas as ruas para dizermos: chega de bandalha, e esse sujeito que agora cometeu um flagrante crime eleitoral precisa pagar por isso. Enquanto isso, um moleque petralha que se intitula deputado federal e que atende pelo nome de Rogério Correia, publicou hoje uma retratação após decisão da Justiça do Distrito Federal relacionada a uma imagem falsa produzida e compartilhada por ele nas redes sociais. A fotomontagem mostrava o verdadeiro presidente de todos os brasileiros, Jair Bolsonaro, ao lado do vigarista Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No dia 13 de fevereiro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que o Petralha Mineiro esclarecesse em todas as redes sociais dele que a imagem publicada originalmente no dia 1º de fevereiro havia sido produzida por inteligência artificial e que o encontro retratado nunca havia ocorrido.
o descumprimento da decisão judicial poderia resultar em multa diária de R$ 10 mil, limitada inicialmente a R$ 50 mil. O jornalista Joaquim Ribeiro publicou uma postagem dizendo que mandaram avisar que o terrivelmente evangélico, o crente do pé quente fervente, será a marreta que vai quebrar a pedra, começando por aquela que está blindando o impedimento de criminosos. O CL News, até por dever de ofício, registra a expectativa, mas em se tratando de um meliante togado que já demonstrou sobejamente estar integrado à curriola que domina o sindicato do crime organizado, o CL News adota por convicção a postura de Cláudio Tomé Lessa, aquele que só acredita vendo e que só bate palmas quando o fato realmente acontece. O vereador Gabriel Bertolucci, de Londrina, publicou mais um vídeo escrachando a situação paranaense que envolve o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, o filho dele, o governador Ratinho Júnior, o resort de luxo Maracutaiaiá e o Bobina, amigo do amigo de meu pai, além de facções criminosas. Você viu que o Ratinho me processou, né? Pediu pra tirar 3 vídeos meus do ar e perdeu. Só que ele resolveu recorrer e adivinha só, perdeu de novo. E agora, governador, vai pedir ajuda pra quem? Pediu pro papai, não deu certo? Vai ligar pro presidente nacional do seu partido, o Kassab, agora? Poxa, 44 anos nas costas e perdendo por um moleque de 22. E eu repito aqui, esses são os 3 vídeos que o Ratinho não quer que você veja. O primeiro é mostrando que o filho dele foi sócio da família do Toffoli no resort. Segundo, que o governador vendeu um terminal do Porto de Paranaguá para uma empresa muito esquisita, que hoje é investigada por supostamente estar junto com o PCC. E adivinha só? O metanol utilizado pela organização criminosa para adulterar bebidas e combustíveis passou justamente por esse terminal. Terceiro, que um dos responsáveis por lavar o dinheiro do PCC fez uma doação para o diretório estadual do Partido do Ratinho aqui no Paraná. E por último, é que o Ratinho divulgava aquele cartão fraudulento, Cred Sexta do Banco Master, no seu programa. Só que isso pegou tão mal, que até o principal aliado do governador aqui do Paraná, o prefeito da capital, Pimentel, que assim com ele resolveu tirar o Cred Sexta lá de Curitiba. Veja você mesmo. Servidores e servidoras do município de Curitiba, que têm os seus descontos feitos pelo Banco Master. Há um contrato do Cred Sexta desde 2023 e nós precisamos romper esse contrato. Pelo visto, Curitiba não tem vereador para fiscalizar. Só que se eles não fazem o serviço, eu daqui de Londrina faço. E aí, vão continuar tentando me calar? Cuidado para não sonhar com o bicho papão à noite, hein, governador? O meu nome é Gabriel Bertolucci e eu peço para você seguir aqui o meu perfil. Não é todo mundo que tem coragem de fazer o que eu faço. A Gazeta do Povo traz a informação de que o Show Rural encerrou a 38ª edição com um dado que resume o tamanho da feira: 7 bilhões e 500 milhões de reais em negócios fechados ao longo de 5 dias em Cascavel, no Paraná. O montante supera os 7 bilhões registrados no ano passado e consolida o evento como a principal vitrine comercial do agronegócio no início da safra. Mais do que o público recorde, que chegou a mais de 430.300 visitantes, o Show Rural reafirmou a vocação de gerar contratos, ampliar crédito e de acelerar investimentos no campo. Em um cenário de atenção redobrada aos custos de produção e à oscilação dos preços internacionais, o volume financeiro sinaliza a confiança do produtor e das cooperativas na próxima temporada. Distribuídos em cerca de 600 estandes, expositores nacionais e internacionais apresentaram máquinas, implementos, tecnologias de precisão, cultivares e soluções digitais. Pois é, e lá vou eu de novo abrindo um espaço aqui no Net Jornal para chamar a sua atenção para a necessidade de ajuda. Contribua, por favor, com o que você puder, não importa o valor, porque, diferente de outras pessoas, eu não tenho retaguarda alguma, apoio zero, patrocínio zero. Por isso eu sugiro que você estabeleça uma rotina de envio com uma regularidade
que vai ser determinada por você mesmo. Pode ser semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena, a cada mês, não importa. Você pode até marcar isso no seu telefone celular para você não se esquecer. O importante aqui não é o valor, o importante é o aumento da base do número de contribuintes regulares, consistentes, com quem eu possa contar, para que eu possa ter um mínimo de previsibilidade. Isso é o que vai me permitir remontar a minha equipe para melhorar a abrangência dos netjornais que você acompanha, que você prestigia. Novamente, eu agradeço a sua atenção e me desculpo por essa chateação sem fim de ficar pedindo ajuda todos os dias. Mas o fato é que a sua colaboração é absolutamente essencial para que eu possa seguir em frente. A Gazeta Brasil informa que a Anatel autorizou uma concorrente da Starlink a operar no Fazendão. A gigante chinesa Space Sail obteve uma licença inicial de até 324 satélites com validade até julho de 2031. A empresa terá prazo de até 2 anos para iniciar efetivamente as operações no Fazendão. Com isso, o Brasil passa a contar com uma nova constelação de satélites de órbita baixa, posicionados entre 300 quilômetros e 2.000 quilômetros de altitude, reforçando a oferta de conectividade em regiões remotas e de difícil acesso. O segmento é atualmente liderado pela Starlink, a empresa da SpaceX de Elon Musk. Mais de 1.700.000 brasileiros com mais de 60 anos convivem com algum tipo de demência, segundo dados da revista Pesquisa FAPESP e do Ministério da Saúde. No entanto, muitas vezes é difícil diagnosticar a doença até que os sintomas estejam muito pronunciados. Isso pode mudar em breve, graças a uma gama revolucionária de novos exames de sangue que estão sendo testados para detectar o mal de Alzheimer décadas antes do surgimento dos sintomas. A esperança é de que os testes capturem o mal de Alzheimer, que é a forma mais comum de demência, cedo o suficiente para que mudanças no estilo de vida, como exercícios físicos regulares e alimentação saudável, juntamente com medicamentos direcionados, possam interromper a progressão da doença. Na ausência de uma cura, alguns cientistas acreditam que esse tipo de intervenção precoce seja a melhor aposta para se combater o mal de Alzheimer. Na Gazeta Brasil, a informação de que os Estados Unidos e o Irã anunciaram avanços nas conversas sobre um potencial acordo nuclear após a segunda rodada de negociações indiretas realizada hoje em Genebra, na Suíça. Segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Aranki, as duas partes definiram um conjunto de princípios orientadores que deverão servir de base para a elaboração de um possível tratado. Aranki afirmou que as discussões foram mais sérias e construtivas do que na primeira rodada de conversas e que os princípios acordados marcam o início de um caminho para um acordo futuro. Entretanto, ele ressaltou que isso não significa que um acordo final será alcançado rapidamente e que ainda há divergências significativas a serem superadas. A revista Oeste informa que o Congresso do Peru aprovou hoje a destituição do presidente interino José Herri. A moção foi aprovada por 75 votos a favor, 24 contra e 3 abstenções, depois de um julgamento político que apontou a má conduta funcional e a falta de idoneidade de José Herri para o exercício do cargo. Com a decisão, o posto foi declarado vago. Um novo presidente será escolhido pelos parlamentares amanhã, quarta-feira, às 16h, no horário de Brasília. O eleito deve permanecer no cargo até o dia 28 de julho, período que antecede a posse do próximo governo escolhido nas urnas. As eleições gerais peruanas estão marcadas para 12 de abril. No portal Conservatism and Elegance, a informação de que um homem armado com uma espingarda tentou invadir o Capitólio em Washington, vestido com um colete tático, mas foi
imediatamente impedido pela polícia do Capitólio. A Gazeta do Povo informa que o presidente norte-americano Donald Trump defendeu a pressão dos Estados Unidos sobre Cuba, descartou por hora uma ação militar semelhante à da Venezuela e antecipou que os cubano-americanos ficarão felizes quando puderem voltar à ilha e se reunir com as suas famílias. Trump declarou que, abre aspas, estamos conversando com Cuba neste momento. Marco Rubio está conversando com Cuba neste momento e eles deveriam chegar a um acordo, porque é realmente uma ameaça humanitária. Fecha aspas. Trump frisou que Cuba é uma nação falida, lamentou que os cubanos não tenham combustível para os aviões decolarem e que estes estejam se acumulando nas pistas. O presidente defendeu que não haja petróleo, não haja dinheiro, não haja nada fluindo para Cuba, em referência às sanções dos Estados Unidos aos países que vendem ou fornecem petróleo ao país caribenho. Neste dia 17 de fevereiro, em 1753, o dia 17 de fevereiro era seguido pelo dia 1º de março, quando a Suécia fez a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano. Em 1801, durante a eleição presidencial norte-americana de 1800, um empate no colégio eleitoral entre Thomas Jefferson e Aaron Burr era resolvido pela Câmara dos Representantes, quando Jefferson foi eleito presidente e Burr vice-presidente. Em 1867, o primeiro navio atravessava o Canal de Suez. Em 1941, o frade franciscano polonês Maximiliano Kolbe era preso pela Gestapo por dar abrigo e proteção a muitos refugiados, incluindo cerca de 2.000 judeus. Em 1972, as vendas acumuladas do sedã da Volkswagen, o Fusca, excediam as do Ford modelo T. Em 1974, Robert K. Preston, um soldado descontente do exército norte-americano, invadia a Casa Branca em um helicóptero roubado. Em 1996, na Filadélfia, o campeão mundial Garry Kasparov vencia o supercomputador Deep Blue em uma partida de xadrez. E em 2008, Kosovo declarava independência da Sérvia. Esta edição está terminando e eu aproveito para agradecer mais uma vez a você, dessa grande família que tem me prestigiado ao longo desses 5 anos, além de convidar você a se inscrever no YouTube e a acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse aí, ó, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para os amigos da Autopeças Lagamar Limitada, lá de Lagamar, no estado de Minas Gerais. Para o Dante Cunha Serpa Brandão, José Carlos Bonfim, Otávio Agostinho Baldo Vernaschi, André M. Loureiro, Luciana Curatella, Aleph Andrade Sena Souza, Helena de Ângelo, Eduardo GM Jardim, Victor Ostrovski, Adna Késia de Oliveira Pereira Dias e para a Linete Bartalo. E mais uma coisinha. Essa é uma constatação praticamente infalível. Atrás de um jovem de esquerda que quer mudar o mundo, existe uma família de direita que paga as contas. Até a próxima.